Vou pedir para os irmãos abrirem no livro do profeta Jonas. O Senhor me impeliu de trazer uma mensagem aqui nesta noite, que eu intitulei de Jonas, o profeta incompassivo. Enquanto os irmãos abrem, vou rapidamente contar-lhes uma história. Há uma parábola bem conhecida por todos nós, lá em Mateus, capítulo 18, dos versos 26 ao 35, que é a parábola do credor incompassivo, que conta a história de um rei que tinha um servo que lhe devia 10.000 talentos. O rei o cobrou na cobrança justa da época, que seria escravizar ele e sua família. E esse servo pediu por clemência, por misericórdia ao rei. E o rei, Mateus nos diz que, movido de imensa compaixão, de intensa compaixão, perdoou a dívida desse servo. O servo, então, quando saiu da presença do rei, encontrou com o seu conservo, que lhe devia apenas 100 denários, muito menos. Um talento, equivalia a cerca de 6.000 denários, para vocês terem uma ideia. O servo cobrou o que o seu conservo lhe devia. O conservo também pediu clemência, também pediu misericórdia, mas ele, diferente do rei, diferente do seu senhor, não agiu com misericórdia. Antes, o lançou na prisão até que pagasse a dívida. Os outros conservos, se entristecendo pelo seu companheiro, foram até o Senhor e informaram o que acontecera. Eles foram até o rei e contaram o que tinha acontecido. O homem que ele tinha perdoado a dívida, que o rei tinha perdoado a dívida, não foi capaz de fazer o mesmo ao seu colega, mesmo que este devesse milhões de vezes a menos. O rei então castiga o servo, que mesmo tendo sido alcançado por compaixão, não teve compaixão, lançando aos atormentadores. E Jesus diz no final da parábola que é assim que o Pai faz com aqueles que pedem perdão pelos seus próprios pecados, mas não são capazes de perdoar. E o que é que essa história tem a ver com Jonas? Vamos ver. Se Deus permitir, nós vamos caminhar por todo o livro de Jonas, e o horário também, e entendermos por que nós chamamos ele de o profeta incompassivo. Como vamos ler todos os capítulos, boa parte de todos os capítulos, vamos orar, que o Senhor nos ajude. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua casa. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chamou teus filhos, e por isso estamos aqui nesta noite, Pai, te adorando, aprendendo mais do Senhor. Isso é prova da tua misericórdia para conosco. Então, Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui os teus servos, a tua igreja, Senhor. O Senhor nos edifica através dela, através da tua palavra. Então, Senhor, realiza isso conosco, nos faz mais santos, que a gente possa olhar para dentro de nós e ver no que estamos precisando ser consertados, para que a tua palavra realize essa obra em nós, Senhor. Deus, eu te peço misericórdia pela minha vida, que eu seja apenas um instrumento do que o Senhor quer fazer na tua igreja e falar. Livra-me, Pai, de mim. E é assim que eu te peço, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, ilumine os olhos do nosso coração para a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um bicho. Capítulo 1 de Jonas. Diz o seguinte, a partir do verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio,
para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado ao sono? Levanta-te, invoca ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar na sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Até aí. Então, o que aconteceu nesse capítulo 1 de Jonas? Uma história bastante conhecida por nós, crianças, adultos. Todos nós conhecemos em parte a história de Jonas. Mas o que é que aconteceu até aqui? Primeiro, Deus mandou Jonas ir para um lugar. Que lugar era esse? Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo que ele se dispusesse, que ele fosse para um lugar. E esse lugar é a cidade de Nínive. Uma cidade bastante conhecida pela sua crueldade, principalmente em relação aos seus inimigos políticos, aquelas pessoas que estavam vizinhos a eles e que eles queriam conquistar, que eles queriam derrotar. Eles invadiam as cidades e arrasavam com a população dessas cidades. Eles sequestravam a população, eles torturavam a população, eles não só torturavam, como também matavam e deixavam os membros deles expostos na entrada da cidade, para que vissem o quanto Nínive era poderosa, para que temessem a Nínive. E foi para esse lugar que Deus mandou Jonas ir. Jonas se dispôs, como fala no verso 3, mas ele se dispôs para fugir. Nínive era para um lado e Jonas foi para o outro. É como se Deus tivesse ordenado que Jonas fosse para João Pessoa, né? Para lá. Oh, glória. E ele tivesse ido para outra direção, para Patos, para o sertão. Jonas foi para a direção oposta que Deus havia ordenado, porque ele se dispôs para fugir do Senhor. Chegando em Jope, que é a cidade portuária, que no nosso exemplo aqui pode ser lá o Porto de Cabedelo, ele pegou um navio para completar a sua viagem de fugir do Senhor. Jonas, ele se demonstra aqui nos versos 3 e 4, e até no decorrer da passagem, muito calmo, muito tranquilo. Ele estava desobedecendo ao Senhor e estava tranquilo em relação a isso. Ele estava totalmente apático. E aí, a partir disso, nós já temos 2 lições para nós. Primeiro, que o Senhor enviou a Jonas para que ele fosse à cidade de Nínive, como diz no verso 2, clamar contra ela. Então, a primeira lição é que Deus não tolera o pecado. E ele enviou Jonas para dar uma mensagem de arrependimento para aquela população. Segunda lição é que Jonas tentou
cogitou fugir do Senhor e estava tranquilo em relação a isso. Então, a segunda lição é que o pecado cega, o pecado aprisiona. Jonas estava desobedecendo ao Senhor. Quando nós nos dispomos a desobedecer ao Senhor, isso causa em nós a apatia que Jonas tinha e demonstrava aqui nesse texto. Porque ele estava tão cego ao ponto de imaginar que ele podia fugir do Senhor. Nós vimos aqui o irmão João falar que a mão do Senhor estava sobre aquele povo. Mas a mão do Senhor estava para o bem daquele povo. Mas no mesmo texto diz que para aqueles que desobedecem ao Senhor, o Senhor também está com a sua mão santa para que eles provem do mal que eles estão fazendo ao Senhor. Então, a mão do Senhor também é uma mão que traz ira àqueles que o desobedecem. Então, Jonas estava se enganando, achando que podia fugir da presença do Senhor. Mas ele estava enganado sobre Deus. De Deus não se foge. Esse Deus que Jonas pensou estar fugindo é o Deus que governa a vida dele, e não só a vida dele, mas também todas as coisas criadas. Nós cantamos aqui que tudo existe para a glória do Senhor, que tudo que Ele criou é grandioso, revela a sua glória, mas é só uma partícula. Deus criou e controla todas as coisas, e a gente vê isso a partir do verso 4. Quando Deus lança sobre o mar um forte vento e faz com que no mar haja uma grande tempestade. Terceira coisa que podemos ver nesse texto. A desobediência a Deus gera consequências. E as consequências são uma forma de Deus demonstrar a sua misericórdia. Que ao longo do caminhar, desse texto, a gente possa ver o quão Deus foi misericordioso com o profeta Jonas. A primeira forma de Deus demonstrar a sua misericórdia é enviando esse forte vento. No verso 5, nós vemos que os marinheiros, aqueles homens que estavam ali comandando o barco, se sentiam desesperados, cheios de medo, a ponto de clamar cada um ao seu Deus e jogar no mar toda a carga que estava no navio. Isso não ia de forma alguma fazer com que o mar se acalmasse, mas ia fazer com que o navio se tornasse mais leve e provavelmente eles durassem um pouco mais naquela tempestade. Então eles clamavam aos seus deuses. Jonas, porém, diz no final do verso que ele dormia profundamente, então ele ainda estava nessa apatia, uma apatia espiritual que podemos aplicar para nós. Por quê? Quando nós nos dispomos a fugir e desobedecer ao Senhor, isso nos traz uma apatia espiritual que é gradual. Nós desobedecemos, fugimos e nos acostumamos. Mas o autor aos Hebreus diz em seu capítulo 12 que Deus não deixa os seus filhos apáticos ao pecado. Deus foi quem lançou sobre o mar um forte vento. Lançou a tempestade naquele barco que Jonas estava. E por que ele fez isso? Essa é a primeira forma que Deus demonstra a sua misericórdia na vida de Jonas. Porque ele amava a Jonas. Jonas, embora conhecido por alguns como o profeta fujão, ainda é um profeta do Senhor, ainda é um homem que Deus separou para aquele fim. Então, Deus não deixou Jonas apático à sua situação de desobediência e pecado, mas Deus enviou um forte vento, uma grande tempestade no mar, para que Jonas fosse despertado ao que ele estava fazendo com o Senhor. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. É isso que o autor aos Hebreus fala. E o autor aos Hebreus diz que aquele que não recebe disciplina não é filho, e sim bastardo. Então, outra lição que temos para nós é que se somos filhos de Deus, Ele vai nos provar. Como a irmã Luciene leu aqui, na carta de Pedro, Pedro diz que, embora soframos por um pouco, embora esteja falando da perseguição, mas podemos aplicar que, embora nesse mundo aqui a gente sofra por um pouco, é para a gente ser aperfeiçoado. Então, Deus estava aqui enviando essa tempestade para que Jonas fosse aperfeiçoado. Jonas era um filho de Deus e Deus estava o provando.
No verso 6, a gente vê que os homens do barco se incomodaram ao ver essa apatia de Jonas. Eles estavam muito apáticos em relação ao que estava acontecendo e eles vão chamar Jonas, dizer que Jonas invocasse ao Deus deles. Ao Deus dele, perdão. Para que, caso ele invocasse, esse Deus se lembrasse de nós, para que eles não perecessem, para que não pereçamos. E aí eles foram chamar Jonas para que Jonas desse uma forcinha àquilo que eles estavam tensionando fazer. No verso 7, diz que eles lançaram as sortes para saber o que estava acontecendo ali. Quem era o culpado daquilo que está acontecendo. E a sorte caiu sobre Jonas, mais uma vez mostrando que o Senhor é soberano sobre o vento, sobre o mar, sobre a vida de Jonas, inclusive sobre o lançar de sortes. Deus é soberano, está acima de tudo isso, tanto é que a sorte caiu sobre Jonas. E quando caiu sobre Jonas, os outros membros do barco fazem um interrogatório a Jonas. O que é que você faz? De onde você é? Qual é o seu povo? Que eles precisavam saber por que aquilo tudo estava acontecendo. E o culpado era Jonas. E aí no verso 9, Jonas responde que era hebreu, ou seja, povo de Deus, e que temia ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas conhecia a Deus, sabia quem Deus era, temia a esse Senhor. E apresentou esse Deus como um Deus maior do que todos os deuses a quem aqueles marinheiros pediram força, pediram clemência. O Deus não era somente o Deus do mar, o Deus do céu. Foi o Deus que criou todas essas coisas. O Deus que tem todas essas coisas sujeitas a Ele. Esse era o Deus de Jonas. Nos versos 10 e 11, a gente vê que a resposta de Jonas já causou alvoroço entre os que estavam naquele barco. Eles viram o quão esse Deus de Jonas era poderoso. E aí pediram a Jonas a solução. Aqueles homens já estavam, de certo, sendo tocados pelo poder de Deus, que conhecia as águas muito mais do que eles, com todos os seus anos de experiência no mar. No verso 12, a gente vê que Jonas, talvez caindo em si, se oferece para perder a sua vida em virtude de salvar a vida daqueles homens que ali estavam. Ele sabia que era o culpado. Nos versos 13 ao 15, os homens, embora temendo não a Jonas, mas ao Deus de Jonas, jogam Jonas no mar. Mas antes eles pedem ao Senhor, não mais aos seus deuses, mas eles dizem no verso 14, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então, aquela situação também estava servindo para que o Deus de Jonas fosse conhecido por aqueles que estavam no barco junto com ele. Então, eles lançam Jonas no mar. E o texto fala que cessou o mar de sua fúria quando Jonas foi jogado. No verso 16, se encerra a história dos marinheiros, dizendo que eles temeram ao Senhor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Aqueles homens, depois de passarem por tamanha aflição, viram o poder do Senhor soberano. O Deus que manda o vento, o Deus que acalma o vento, um Deus que corrige o seu filho que estava ali desobedecer e salva outros com o seu poder. É esse Deus, o Deus de Jonas. No verso 17, agora mostra-se o cenário de Jonas. Deus, novamente Deus. Tudo que aconteceu na vida de Jonas foi Deus quem realizou, foi Deus quem fez. Então, o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Há muitos teólogos liberais que criticam esse texto, dizendo que esse texto não pode ser uma verdade, porque é humanamente impossível um homem estar 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe e sobreviver. Mas o contexto histórico mostra que isso de fato ocorreu. Jonas, filho de Amitai, foi um homem que existiu e que profetizou durante o reinado de Jeroboão II, no Reino do Norte. Ele existiu, a história mostra isso. Mas muito mais do que a história, o poder do nosso Deus é grande e suficiente para preservar um homem na barriga de um grande peixe por 3 dias, para que
o seu propósito seja alcançado e para que o seu nome seja glorificado. Deus, o Deus que preservou Jonas na barriga de um peixe por 3 dias e 3 noites, Ele demonstrou com isso o seu poder, a sua grandeza, a sua glória e o seu domínio sobre toda a sua criação. É humanamente impossível, mas o Senhor é soberano. No capítulo 2, Jonas ora de dentro do ventre do peixe. Vamos ler. Jonas 2, versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz, pois me lançaste no profundo e no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. O salmista diz no Salmo 139, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas de alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali também estás. Jonas descobriu agora que não dava para fugir da presença do Senhor. O Senhor estava na barriga daquele peixe. O Senhor está em todos os lugares. Não podemos nos ausentar do Espírito do Senhor. Não podemos achar que podemos fugir do Senhor. Os filhos de Deus não podem fugir da presença dEle. Há correntes que nos ligam ao Senhor, como diz o Santo Agostinho. Há correntes que nos ligam ao Senhor, que é impossível a gente fugir da presença dEle, do amor dEle, da misericórdia dEle. E Jonas percebeu isso na barriga do peixe. E ele clama a esse Deus. O foco de todo esse... O primeiro foco, de todos esses 4 capítulos de Jonas que eu quero trazer aqui é essa oração de Jonas no ventre do peixe. Nós já sabemos, eu já falei aqui, que foi o Senhor quem colocou Jonas naquela situação, porque ele desobedeceu ao Senhor e o Senhor disciplina a quem Ele ama. Jonas não estava na barriga do peixe por azar, por destino. Crente não acredita nessas coisas, porque ele fez más escolhas. Não, mas porque ele desobedeceu ao rei, que é soberano, sobre tudo e todos, sobre a vida de Jonas, sobre o mar e sobre o peixe. Jonas desobedeceu a esse Deus grandioso e por isso ele estava sofrendo a consequência do seu pecado. E a gente vê toda a tristeza e a angústia que Jonas está sentindo no ventre daquele peixe no capítulo 2. Mas o objetivo de Deus, o propósito de Deus na vida de Jonas estava sendo alcançado, que era o arrependimento daquele homem por ter fugido da presença do Senhor. Jonas, de dentro da barriga do peixe, clama ao Senhor. Muitas vezes nós estamos dentro da barriga do peixe porque nós desobedecemos ao Senhor. Muitas vezes nós estamos no olho do furacão, sofrendo, padecendo as consequências do nosso pecado. Mas Deus está dizendo hoje, clame a mim, se arrependa verdadeiramente, mesmo na barriga do peixe, mesmo na dificuldade. Se arrependa, clame a mim que eu ainda te ouço. Se você é meu filho, eu te ouço. Nos méritos de Jesus Cristo, eu te ouço.
Jesus, ele proporcionou para nós acesso direto ao Pai. E por conta de Cristo, hoje, nós podemos nos achegar a Deus, de dentro da barriga do peixe, de dentro de uma enfermidade, de dentro de alguma angústia que estamos passando por consequência do nosso pecado. E Deus nos ouvir, porque nós somos filhos dele. Deus colocou Jonas ali. Muitas vezes nós estamos como ele. Mas isso é somente a disciplina do Senhor, que atua sobre os seus filhos. Então, clame ao Senhor por perdão, volte-se para o Senhor. Como Jonas, que se arrependeu e clamou ao Senhor. Do mais profundo dos mares, ele clama. Com algas enroladas na sua cabeça, ele clama. Como eu já falei, Deus nos diz hoje, Deus fala profundamente ao nosso ser, que se estamos passando por alguma situação que sabemos que é consequência do nosso pecado, e nós que somos filhos de Deus, o Senhor atesta isso no nosso coração, se arrependa, clame ao Senhor. Como o profeta Jonas clama no capítulo 2. Capítulo 3 diz o seguinte: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Dispõe-te. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais. E clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. No final do capítulo 2, nós vemos que o Senhor só deu uma ordem, uma palavra, e o peixe vomitou Jonas na terra. O Senhor é grande, o Senhor é soberano sobre a sua criação. E aí, Deus deu uma segunda chance a Jonas, para que ele pregasse nessa cidade tão cruel de Nínive. Deus deu a ordem novamente: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus que colocaria a mensagem na boca do profeta Jonas, como ele faz com todos os seus profetas, se a gente for ver o Antigo Testamento. Nós estamos estudando teologia sistemática nos jovens e nós já vimos que uma das formas de Deus falar no Antigo Testamento era através dos profetas. E que Deus diz lá em Deuteronômio que iria escolher aqueles homens para serem profetas e Ele mesmo colocaria a palavra na boca deles. Então Deus também coloca aqui a palavra na boca de Jonas. E Jonas dessa vez se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra que o Senhor diz. E aí ele começou a percorrer a cidade, que seria percorrida por 3 dias, percorreu por 1 dia. E dizia a mensagem que Deus mandou: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas obedece a Deus. A gente vê aqui que talvez pareça meio que de má vontade, mas ele proclamou essa mensagem. Porém, a reação a tal mensagem não foi bem como ele queria. Qual foi a reação que Nínive teve, que os ninivitas tiveram a essa mensagem de Jonas? Eles creram em Deus. Glória a Deus, aleluia. Os ninivitas, aquele povo cruel, creu em Deus. Somente com o anúncio de Jonas de que
de que Nínive em 40 dias seria destruída, seria arruinada, seria aniquilada, assim como Sodoma e Gomorra foi. Aqueles homens temeram, olharam para si e perceberam: Deus vai destruir por conta do meu pecado. E cada um deles, do menor até o maior, se arrependeu do seu pecado, demonstrando isso através do que o texto diz, que eles fizeram jejum, vestiram-se em panos de saco, assentaram-se sobre as cinzas, e o rei proclamou sobre Nínive um jejum de todos, até os animais jejuaram. Ou seja, os seus donos fizeram-no jejuar. Toda a cidade estava envolvida numa culpa, num arrependimento que foi dado pelo próprio Senhor. Jonas, na sua oração, no capítulo 2, ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Quão cruéis eram essas pessoas de Nínive? Demais, ao ponto de esquartejar e expor partes do corpo dos seus inimigos na rua. Isso para nós já dá um embrulho no estômago. Eles eram cruéis a esse ponto. Mas ao Senhor pertence a salvação. E porque ao Senhor pertence a salvação, o Senhor salva quem Ele quer, na situação que Ele tiver. Pode ser o pior assassino, o pior estuprador, a pior pessoa, ao Senhor pertence a salvação. Deus pode salvar. Então Deus salvou aquelas pessoas cruéis de Nínive. Deus gerou arrependimento verdadeiro no coração deles. Deus tirou deles todo o orgulho que eles tinham por serem uma grande cidade, militarmente falando, porque as pessoas tinham medo deles, mas eles, no verso 9, eles se demonstram humildes, dizendo: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quem sabe esse Deus nos perdoa, Ele pode nos perdoar, ou Ele pode também não nos perdoar. Esse Deus eu não posso colocar contra a parede, colocar uma espada sobre o seu pescoço e dizer: me perdoe. Esse Deus faz o que Ele quer. Então esse povo estava em posição de humildade perante ao Senhor, perante ao arrependimento que o Senhor tinha causado no coração deles. E aí no verso 10 diz que Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Ele se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. De fato, como diz lá em Números, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas esse arrependimento que Jonas escreve aqui não é um arrependimento como o nosso, que nós dizemos querer uma coisa e depois voltamos atrás. Tudo está nos planos do Senhor. Deus já tinha escrito nos seus planos que caso aquela população, e Ele sabia de tudo, né? Caso aquela população se arrependesse, Ele iria ser favorável a elas. Caso não, Ele seria desfavorável. Mas Deus já sabia de todas as coisas. Ele já sabia que através daquela mensagem de Jonas, eles seriam convertidos. Não através de Jonas, mas apesar de Jonas. Apesar de toda a relutância que ele teve para proclamar a mensagem, aquele povo foi convertido. Glória a Deus. E aí no capítulo 4, nós vemos o descontentamento de Jonas. Verso 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis. Pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou.
Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Geralmente, quando a gente escreve uma história que a gente passou do nosso ponto de vista, principalmente quando é uma história de conflitos, a gente puxa um pouco a sardinha para o nosso lado. A gente não fala muito das nossas culpas, do quanto a gente tem culpa na história. Mas Jonas, que escreveu esse livro, ele se deixa como o vilão da história. Ele permite ser o vilão da história. Porque Jonas aqui está demonstrando o que havia no seu coração verdadeiramente. Esse Jonas é o mesmo Jonas que orou por misericórdia na barriga do peixe. O mesmo Jonas que foi alvo da misericórdia do Senhor em ter o preservado 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Mas agora esse Jonas está irado, revoltado contra o Senhor, porque Deus havia feito o que ele mesmo disse que Deus poderia fazer: salvado. Nós vemos que a reação de Jonas é de desgostar-se extremamente e ficar irado. No original, isso quer dizer literalmente que ele ferveu de raiva porque aquele povo tinha se arrependido. Aí, Deus mostra para nós, hoje, o que havia no coração de Jonas. O que havia no coração de Jonas não era um medo do que aquela população podia realizar de mal com ele. Não era um medo de que ele pudesse ser apenas mais uma vítima dos ninivitas. Não era esse temor que estava reinando no coração de Jonas, mas era a raiva que ele nutria pelo pecador. Jonas tinha em si um sentimento de egoísmo, um sentimento de autojustiça. Tanto é que a bondade de Deus pareceu má aos olhos de Jonas. Jonas, ele ficou incendiado de raiva porque Deus tinha salvado aquele povo tão indigno. E ele colocou Deus no banco dos réus para que Deus visse o quanto ele estava insatisfeito com aquilo, o quanto ele talvez faria melhor, o quanto seria melhor aquele povo de Nínive perecer e ser destruído mesmo. Era isso que Jonas estava sentindo. Como ele mesmo disse ainda no capítulo 1, ele conhecia a Deus, ele sabia quem Deus era, ele sabia que Deus era clemente, misericordioso, benigno, por isso que ele não queria pregar aos inimigos de Nínive, porque ele sabia que Deus poderia salvá-los. No versículo 3, Jonas continua demonstrando a sua ira, pedindo para que o Senhor tirasse a vida. Isso demonstra o seu egoísmo e a cegueira causada pela sua ira, porque Jonas tinha sido milagrosamente preservado vivo na barriga de um peixe por 3 dias. E agora ele considera a sua vida como nada, só porque aqueles homens tinham sido salvos. Só porque aqueles homens que não eram povo de Deus, não tinham a herança, não eram povo hebreu, ele não queria que aquele povo fosse salvo. E agora Jonas diz: tira minha vida porque é melhor morrer do que viver. Quantos de nós, muitas vezes, estamos passando por alguma situação e pedimos para que Deus nos tire a vida? Você sabe dentro de si quantas vezes você desejou morrer numa situação difícil? Mas traga, meu irmão, à memória aquilo que lhe dá esperança, como cantamos. Quantas vezes o Senhor já te livrou, quantas vezes o Senhor já te preservou e te preserva na salvação. Então a sua vida é demasiadamente preciosa aos olhos do Senhor. Não por quem você é, mas pelo que Ele já fez na sua vida, pelo que Ele já realizou. Então repreenda esse sentimento de que é melhor morrer do que viver.
Há o seu tempo determinado para todas as coisas. Todos os seres humanos têm os seus dias contados sobre a terra. Então, em nome de Jesus, que a gente se livre desses pensamentos maus que Jonas teve aqui. E que a gente ame a vida que Deus nos deu. Lembre-se daquilo que Deus nos já fez em vida. Seja grato por aquilo que Deus faz em nós. No versículo 4, Deus pacientemente... Me impressiona muito a paciência de Deus com Jonas, mas Deus falou profundamente comigo que era a mesma paciência que Ele tinha conosco. Deus pacientemente responde com outra pergunta, para que Jonas olhasse para si. Ele diz: é razoável essa tua ira? Parafraseando, Jonas, precisa de tanto. No versículo 5, o texto não fala se Jonas pensou na repreensão que o Senhor tinha feito, mas nos mostra que ele continuou obstinado, querendo ver a cidade ser destruída. Ele assentou-se um pouco distante da cidade, na entrada da cidade, e ali fez uma tenda, uma cabana, e repousou debaixo dela para ver o que aconteceria à cidade. É como se Jonas estivesse pensando: eu acho que Deus me ouviu. Né? Porque Jonas aqui no capítulo 4, no início, também estava orando. Acho que Deus me ouviu, acho que agora Deus vai destruir esse povo, porque aí eu já disse meus pontos e ele vai entender e vai fazer o que eu quero. Então, ele ficou lá esperando. Então, Deus, mais uma vez, exerce sua misericórdia na vida de Jonas. Ele fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra na sua cabeça. Mesmo ele estando numa cabana, possivelmente por ser uma região quente, ele estava passando por calor, e Deus fez nascer uma planta para que o livrasse do desconforto. Mas, diz aqui, né, que Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. Da mesma forma que ele se desgostou em extremo por causa dos ninivitas, ele se alegrou em extremo por causa da planta. Ele se alegrou por quê? Porque aquilo era benéfico para ele. Aquilo era bom para Jonas. Uma planta cobrindo sobre a sua cabeça. E nós, muitas vezes, somos assim. Quando Deus é favorável a nós, a gente se alegra em extremo. Mas quando acontece um desfavor, que parece desfavor aos nossos olhos, por menor que seja, a gente deseja tirar a vida, a gente deseja fugir da presença do Senhor. Nos versos 7 e 8, diz que Deus, mais uma vez pela sua misericórdia, envia um verme para a planta, para que ela se fira e se seque. Deus matou a planta, que tanto estava sendo benéfica para Jonas. E além de matar a planta, mandou um vento quente que bateu sobre a cabeça de Jonas de maneira que ele desfalecia. E Jonas novamente tinha acabado de ter a plantinha cobrindo sua cabeça. Porque Deus mandou um verme e secou a planta, Jonas novamente murmurou e disse que era melhor morrer do que viver. E aí Deus pergunta novamente a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu de forma atrevida: é razoável a minha ira até a morte, sim, Senhor. E o Senhor, mais uma vez, pacientemente, diz: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Nós somos como Jonas. No verso 11, o Senhor continua dizendo: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. O pequeno livro de Jonas, que a gente pôde ler, mesmo que rapidamente, todo aqui, termina sem uma conclusão aparente para nós. Fecha com outro questionamento do Senhor a Jonas. Provavelmente Jonas deixou isso aqui de propósito, para que a gente tivesse o mesmo choque de realidade que o Senhor fez ele ter naquele momento. Talvez ele tenha ficado em silêncio, porque a palavra do Senhor penetrou o seu ser, de modo que agora ele caiu em si. Talvez não. Mas aqui ele nos deixa uma lição. A última palavra é do Senhor. Ele salva quem Ele quer, exerce misericórdia sobre quem Ele quer, da maneira como Ele quer. A misericórdia do Senhor salvou uma geração de pecadores assírios, não por causa de Jonas. O centro dessa história não é Jonas, não é o peixe, é Deus.
Deus salvou os marinheiros. Deus salvou os assírios, apesar de Jonas, apesar da má vontade de Jonas, apesar da ira de Jonas. Deus faz o que lhe apraz. Por fim, para concluir, pedi que os irmãos no início observassem o quanto Deus foi misericordioso na vida de Jonas. Talvez a gente ache que a misericórdia de Deus só foi demonstrada na vida de Jonas quando estava tudo bem. Quando Deus o livrou da barriga do peixe, quando Deus mandou a planta. Mas não, a misericórdia de Deus sobre a vida de Jonas também está demonstrada na tempestade. Porque talvez Jonas estava muito apático para perceber o quão grave era o pecado que ele estava cometendo para com o Senhor. Também a misericórdia de Deus foi demonstrada na vida de Jonas quando Deus mandou o verme para destruir a planta. Porque ele estava numa situação muito confortável e Deus ainda não ensinaria, ele não aprenderia tal lição que Deus tinha para lhe ensinar se ele estivesse muito confortável com a planta sobre a sua cabeça. Deus foi muito misericordioso na vida de Jonas. E lembrando do começo, do credor incompassivo, aquele homem tinha sido perdoado de uma dívida tremenda. O rei tinha sido misericordioso demais com ele. Mas mesmo assim, ele não tinha a mesma clemência, a mesma misericórdia pelo seu conservo. Assim também foi Jonas. Deus foi extremamente misericordioso com ele, durante toda a sua vida, que é retratada aqui. E em lhe salvar, que era um pecador, morto nos seus delitos e pecados. Mas ele se esqueceu disso e não se alegrou na salvação dos ninivitas. Nós estamos em um mundo mau, em um mundo perverso. Em um mundo que a maldade tem aumentado demais, tem se alastrado. O que nós sentimos em relação a esse mundo? É uma ira tremenda, de modo que impeça a gente de orar por eles, de pregar o evangelho para eles? Se assim for, que Deus tenha misericórdia de nós e nos mostre, assim como mostrou a Jonas, que assim como fomos alvos da misericórdia de Deus, precisamos também exercer misericórdia. O mundo é mau, mas nós somos o sal da terra. Aqueles a quem Deus enviou para o mundo para que a gente retarde o apodrecimento dele. Então, a gente, como igreja, não pode se calar. A gente também não pode ser como eles, iracundos. A gente tem que pregar o evangelho, porque somente através do evangelho, as pessoas, por mais más que sejam, elas se arrependem e se voltam para o Senhor. E também orar. Aqui nós sempre pedimos pela salvação dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas. Mas vamos orar por aquelas pessoas que estão afundadas em tanto pecado que não conseguem se ver nisso. Vamos orar para que Deus salve essa geração perversa. Para que Deus nos use para isso, para a sua glória. Apesar de nós, assim como Ele usou Jonas. Amém? Amém. Então que o Senhor aplique a palavra nos nossos corações.